Kaleno ilalu ya mala eji mungongo toja mochetwe ilumba nicho monekene wa matengo kitembo cha kushangele wazidiwe. Kaleno ilalu ya mala eji mungongo toja mochetwe ilumba nicho monekene wa matengo kitembo cha kushangele wazidiwe. Sija zinza matanzashu sija la hulu pala kwenwe apange tola ngongo ya kufa kizuwa kya kwenda zala.
tukusivaya lesanjulia pyana tokalele tuku manjokoli tokalele tuku manjokoli tokalele tuku manjokoli tukusivaya lesanjulia pyana
fazemos parte do programa que vai se realizar, que é o momento das conferências, porque nós temos o hábito aqui na igreja, que esse programa fizemos de pouco interesse. Então, todo membro da igreja está convidado a fazer parte deste programa, porque é um programa que vai nos ajudar a compreender mais sobre a mensagem do dom de profecia. E também damos a oportunidade à nossa pregadora das crianças, para Vem Espírito do Senhor e respira em mim com teu poder e nos torna no amor do Pai. O Senhor nos envia orar. E o Senhor vai te abençoar e me guardará sobre todo o mal. Vem Espírito do Senhor e respira em mim com teu poder e nos torna no amor do Pai. encontramos no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28. Toma a leitura. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos
terão visões. Com esse pensamento, ajoelhemos para fazer a primeira oração. Santo Deus, Criador do céu e da terra, honra e glória é dada a Ti da eternidade à eternidade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, queremos lhe agradecer pelo dom de vida que nos concede esta manhã, pelo santo sábado que ainda temos a oportunidade de viver. A esta hora, Senhor, estamos famintos espiritualmente, preparados para ouvir as suas sagradas escrituras. Venha estar com o nosso pregador, queime os seus lábios, para que tudo que ele falar venha dos outros céus e que de alguma forma possa moldar o nosso caráter e a nossa vida espiritual, Senhor. Esteja com cada um de nós presentes neste lugar, que as nossas atenções estejam viradas somente para aquilo que é santo. São graças que nós pedimos, o que nós pedimos, por favor, Senhor, acrescente de acordo à sua sagrada vontade e o que for melhor para a nossa vida. Em nome santo de Jesus.
Alegrei-me. É sempre uma alegria quando chega o sábado, porque o sábado é um dia de adoração. Só que há irmãos que gostam de ser escravos, todos os dias de trabalhar. Se for na empresa, pede férias. 6 dias para vir à igreja, alguns é puxa-puxa. Quando estamos hoje na igreja, estamos como que livres. Estamos livres porque durante a semana trabalhamos muito, pensamos muito sobre os nossos problemas. Então o sábado é um dia de alegria. Então sempre que chega, deve ser como aquilo que Isaías diz. Deve ser um dia que deleitoso. Bom, queremos agradecer a Deus por nos encontrarmos na sua casa de oração e partilharmos com os irmãos a palavra de Deus. Ao longo da semana vamos falar do dom profético, vamos falar do espírito de profecia. Quantos de nós aqui já ouvimos falar do espírito de profecia? Quantos? Alguns? As outras pessoas acreditam que ainda não sabem, nunca ouviram dizer do espírito de profecia. Mas há um slogan que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Eu vou dizer para a igreja o seguinte: espírito de profecia, a igreja vai responder: braço direito da mensagem adventista. Estamos juntos, igreja? Vou repetir: espírito de profecia, a igreja vai me responder: braço direito da mensagem adventista. E há uma outra parte. Vou dizer para a igreja: espírito de profecia, a igreja vai responder: a mão de Deus guiando o seu povo. Copiamos, não? Então vamos. Espírito de profecia. Braço direito da mensagem adventista. Não, essa é a segunda parte. É a primeira. Ok. Estamos atentos. Espírito de profecia. Braço direito da mensagem adventista. Espírito de profecia. Guiando o seu povo. A mão de Deus guiando o seu povo. Desde o passado, houve sempre profetas no meio do povo de Deus. Amém, igreja? Amém. Nunca faltou profeta no meio do povo de Deus. Nós vamos olhar para o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel um dia disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Joel profetizou isso. Mas antes de Joel ser profeta, já muito antes, Deus usou várias pessoas como profetas. Temos exemplos de Moisés, Elias e tantos outros. E então, a profecia de Joel cumpriu-se e continuará a se cumprir nos nossos dias. E eu então quero convidar a igreja para, mais uma vez, falarmos com o dono dessa mesma mensagem, que é o Senhor nosso Deus. Oremos. Querido nosso Deus, nosso Pai que habita no mais alto dos céus, mais uma vez te rendemos graça por o que o Senhor merece. Querido Pai, estamos aqui porque este é o lugar que o Senhor determinou para que todos os sábados o seu povo se reunir e juntos partilharmos a tua santa palavra. Perdoa os nossos pecados, acompanha-nos ao longo dessa meditação e ao longo da semana toda, dedicada ao espírito de profecia. Te suplicamos esses favores em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, falando do espírito de profecia, às vezes pensamos apenas numa pessoa, mas o espírito de profecia é um dom, como os demais dons que nós encontramos na Bíblia.
lá em 1 de Coríntios, no livro de Efésios também, capítulo 4, que eu gostaria de partilhar com os irmãos, os versos 11 e 12. E como estamos a falar do Espírito de Profecia, eu não quero ler os textos sozinho, vamos partilhar. Quero ouvir alguém a ler o livro de Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. Quem é que já encontrou? Quem é que já encontrou, por favor, para tomar a leitura? Mas que quero que seja uma leitura expressiva e audiva para todos. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus distribuiu muitos dons à sua igreja. Há dom de cantar, dom de visitar, há muitos dons. E o Espírito de Profecia é um desses dons. Qual é o objetivo? O aperfeiçoamento dos santos, o crescimento da igreja. Esse é o objetivo principal do Espírito de Profecia, ou do dom profético. Na Bíblia nós encontramos pessoas que desempenharam o papel de profetas, mas não tem os seus nomes aqui na Bíblia, como por exemplo o profeta Elias, não é? O profeta Eliseu, foram profetas. O profeta Natã foi profeta, mas não temos aqui um livro com o registro do seu nome. Esses não significa que não foram profetas. Foram profetas, transmitiram a palavra de Deus, desempenharam seu papel. E temos os profetas canônicos que nós costumamos aqui a ler na palavra de Deus. Temos Moisés, temos outros profetas, Isaías, Jeremias, Oséias. Dentro desses profetas encontramos profetas maiores e profetas menores. Todos esses foram chamados para transmitir a palavra de Deus à igreja. Mas dentro daquilo que é o dom profético, Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 24, advertiu-nos que surgiriam muitos falsos cristos e falsos quê? E falsos profetas. Nós ouvimos a leitura que foi feita no livro de Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. O objetivo de qualquer dom que Deus dá à igreja, ou dom do Espírito Santo, é o crescimento da obra. Não é um outro fim. Nós, nos últimos dias, notamos pessoas que se levantam como profeta, como apóstolos, fundam igreja, porque ele tem um pequeno domínio sobre a palavra de Deus. E há pessoas que fazem mesmo de uma igreja como se fosse sua empresa, sua propriedade. O objetivo não é salvar as pessoas, não é levar as pessoas a Jesus, é fazer da empresa, da igreja como se fosse sua propriedade. Recolhe os dízimos, recolhe as ofertas. Há vezes que vamos em locais públicos, encontramos pessoas lá, mágicos, adivinhos. Ele olha para ti e diz: olha, você é o fulano de tal, ou a fulana de tal, você tem esse problema, tem aquele problema, mas eu posso te ajudar nesse sentido. E as pessoas que não estão atentas, que não examinam a palavra de Deus, as pessoas que não oram, que têm problemas, que não sabem aonde se dirigir,
vão à procura desses mágicos, desses adivinhos, desses falsos apóstolos, desses falsos profetas e vão para lá. Bom, na igreja de Deus está profetizado que nos últimos dias se levantaria este dom por intermédio de alguém. Hoje vamos falar um pouco sobre a obra de Ellen White. Nós estamos aqui para exaltar Ellen White. O espírito de profecia não é Ellen White. O espírito de profecia é um dom do Espírito Santo que serve para o crescimento da igreja. Ellen White foi uma mulher que Deus chamou a partir dos seus 17 anos. E ela começou a ter alguns problemas de dúvida, de querer negar, mas Deus, da mesma forma que trabalhou com outras pessoas, incentivou Ellen White no sentido de aceitar a responsabilidade. Antes de Deus chamar Ellen White, chamou outras pessoas. Chamou a primeira pessoa, chamou a segunda pessoa. Um desses foi revelado algo e Deus orientou-me que chamasse os irmãos para dar a devida explicação. Chamou os irmãos à sua volta, só que não conseguiu explicar aquilo que Deus devia transmitir. E depois foi rejeitado. O Espírito Santo se retirou da vida daquela pessoa. E depois Deus usa Ellen White para transmitir a sua palavra. Nos últimos dias, queremos dizer que devemos dar graças a Deus, porque de um tempo, há tempos atrás, tivemos muitos problemas sempre que se falasse do espírito de profecia. Mas hoje, em Angola e na nossa missão norte, temos um departamento que responde pelo espírito de profecia. Antigamente nas igrejas não havia departamental de espírito de profecia. Está lá nas 28 crenças, mas não havia departamento que respondia pelo espírito de profecia. E graças a Deus hoje temos o espírito de profecia a nível das igrejas, já dentro dos departamentos. Bom, o espírito de profecia, desde já, não é só em Angola, mas em outras paragens também, sempre criou fricções entre irmãos. Mas o verso 12 do nosso irmão leu, diz que o objetivo principal deste dom, ou de qualquer um dos dons que Deus dá à sua igreja, é o aperfeiçoamento dos santos, é o crescimento da obra. Esse é o grande objetivo pelo qual Deus dá o espírito de profecia ou qualquer um dos dons do Espírito Santo. O espírito de profecia é um dos dons do Espírito Santo. Não é uma coisa de outro mundo. Nós gostaríamos de tomar algumas notas em relação ao espírito de profecia. Quando se fala de espírito de profecia, não se pode falar sem olharmos para as mensagens que Deus, através da sua serva, enviou para a sua igreja. E gostaria de partilhar com os irmãos a mensagem que nós encontramos no livro de Testemunhos Seletos, capítulo 2, aliás, volume 2, na página 291. Vou repetir, Testemunhos Seletos, volume 2, página 291. E ela diz o seguinte: os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado, e os irmãos devem conhecer-lhes o valor
e serem impelidos a lê-los. Não foi o plano mais hábil reduzir tanto o preço desses livros e ter em cada igreja somente uma coleção deles. Devem figurar na biblioteca de cada família e ser lidos e relidos. Coloquem-se onde possam ser lidos por muitas pessoas. Foi a orientação que a serva de Deus deixou em relação à importância da leitura dos livros do Espírito de Profecia. Irmãos, muitos de nós, batizados há décadas, nunca tivemos contato com nenhum livro da autoria de Helena White. Muitos. Por isso a razão pela qual alguns não levantaram as mãos, porque foi batizado, aceitou o voto de acreditar nos dons de profecia ou nos dons do Espírito Santo, mas essa pessoa nunca leu nenhum livro de Espírito de profecia. Quem estudou a lição da semana? Na lição número 2, na introdução da lição do sábado à tarde, há uma explicação a dizer que este capítulo ou esta lição baseia-se onde? Diga. Livro Grande Conflito, capítulo 1 e 2. Há uma nota que veio aí na lição de domingo sobre a destruição de Jerusalém. Está escrito no Espírito de Profecia que antes da destruição de Jerusalém, durante 7 anos, um homem desconhecido foi passeando na cidade a dizer: ai Jerusalém, ai Jerusalém, durante 7 anos. Seu irmão aparece na lição e explica isso. Será uma novidade para você e eu. Por quê? Nunca lemos. Nunca lemos. Então nós temos que dar valor ao dom do Espírito de Profecia que Deus deu à última igreja, a igreja remanescente, a igreja que acredita no sétimo dia. Temos que valorizar. Há pessoas de outras igrejas que estão a tirar o maior proveito com a leitura dos livros da senhora White, mas o próprio destinatário que somos nós não valorizamos, desperdiçamos. Há relatos de que padres, irmãos de outras denominações estudam os livros, principalmente o livro Grande Conflito. O adventista não tem o livro Grande Conflito. Até aquele que surgiu aqui com 1.000 anos, a preço de 1.000 anos, deixamos passar e tudo passou. Então, precisamos, queridos irmãos, olhar com olhos de olhar o dom profético que Deus transmitiu à nossa igreja. Nós temos um conjunto da série Grande Conflito. Quais são os livros que fazem parte da série Grande Conflito, irmãos? Vamos partilhar? Patriarcas e Profetas, mais. Profetas e Reis, mais. Atos dos Apóstolos, Desejado de Todas as Nações, mais que? O Grande Conflito. Esses 5 livros não deveriam faltar nas nossas prateleiras, na nossa biblioteca, na nossa casa, estudar em família, ou colocar os livros à disposição de qualquer um de nossos membros. Há casas, esses livros estão escondidos nas pastas. O pai não pode deixar o filho ler, senão vai rasgar o livro. Não, a visita que veio em nossa casa, enquanto estamos a preparar a refeição, vamos lhe oferecer um livro para ler.
vamos lhe dar um livro para ele. Eu tenho o meu segundo filho, quando começou a despertar, começou a ler o livro Eventos Finais. E o livro rasgou. Ele lia aquele livro todos os dias. Todos os dias ele lia aquele livro. Esse deve ser o desejo, deve ser a preocupação de cada um de nós. Ler os escritos, o Espírito de Profecia. Não devem ser guardados. Hoje a tecnologia aumentou. Se não tem o livro físico, podemos colocar no telefone. Só que o telefone cai, o telefone perde, às vezes não tem luz e também força muito a visão. Você não consegue ler um livro em formato digital, é muito prejudicial à nossa visão. Se não temos, podemos pedir emprestado ao irmão. E também a nível das nossas igrejas, para os irmãos aqui do Patrício, a nossa igreja aqui do Patrício tem espaço suficiente. Somos desafiados a criar um mini centro AIT. O irmão que não tem livro em casa, ele pode vir aqui no dia de semana, no domingo, e pegar um livro lá na biblioteca da igreja para estudar. É só cuidar. E a igreja, a tesouraria da nossa igreja, pode pegar em um valor, compra os livros e ficam aqui como propriedade da igreja, através do departamento do Espírito de Profecia. Temos que estar a ler esse livro, irmãos. Muitas vezes até a juventude, as mamães, não usam os escritos de menor. Bíblia não tem, que é a luz maior. Livro profético não tem. E então temos dificuldade de compreender os ensinamentos que Deus transmitiu à nossa igreja. Qual é o livro que, irmãos? Quem está lendo um livro aqui este mês? Quem está lendo um livro? Um livro da autoria de Leonardo. Há um irmão aí, mais umas 5, 6, 7 pessoas. Irmãos, não podemos continuar assim. Hoje, esta semana, este ano, este trimestre que começou, escolhe um livro do Espírito de Profecia para estudo. Às vezes não conseguimos entender o que está escrito, porque pegamos numa nota e chegamos aqui para ler, para comentar. Não, leia um capítulo, leia um livro, principalmente esses 5 livros que nós citamos. Ou então comece com o livro Caminho a Cristo. Os nossos jovens têm o livro Mensagem aos Jovens, temos Lar Adventista. A igreja adventista é rica em literatura. Não há uma outra igreja que tem literatura como a igreja adventista. Nós somos bem-aventurados, mas só que um dia seremos julgados pela luz que recebemos. Não fizemos caso com ela e então estaremos perdendo a eternidade. Bom, será que o Espírito de Profecia veio para substituir a palavra de Deus, que é a luz maior, a Bíblia como luz maior? Não, o problema não é esse. No livro que eu citei, Testemunhos Excelentes, volume 2, na página 290, diz-nos que, desculpe, igreja, vou para a página, na página 290, diz o seguinte: não são só os que abertamente rejeitam o testemunho, estou a falar para os que rejeitam, ou os que alimentam dúvidas a seu respeito, que se encontram em terreno perigoso. Desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la. Para o irmão que não está a ler, que está a desconsiderar, que não dá valor, que não dá importância aos livros proféticos que a igreja tem, você também está a rejeitar. Está a rejeitar indiretamente os escritos do Espírito de Profecia. Então, não precisamos de fazer parte desse grupo que está rejeitando os escritos do Espírito de Profecia. Na página 280 do mesmo livro que citei, a serva de Deus diz o seguinte:
se tivesseis feito da palavra de Deus o objeto de vossos estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitarias dos testemunhos. É porque negligenciastes familiarizar-vos com o livro inspirado de Deus, que ele procurou chegar até vós por meio de testemunhos simples e diretos, chamando a vossa atenção para as palavras da inspiração, às quais negligenciastes a obedecer, e insistindo convosco para modelardes vossa vida de acordo com seus ensinamentos puros e elevados. Se o povo de Deus, o povo adventista que somos nós, prestássemos mais atenção na Bíblia Sagrada, que é a luz maior, então Deus não se daria ao trabalho de chamar ele na web para transmitir mais uma outra luz. Não. O problema é que temos a palavra de Deus revelada, que é a Bíblia Sagrada, e nós não fizemos caso dela. Para remediar a situação, Deus nos dá mais uma alternativa, que tem como objetivo fazer com que eu e você sintamos aquela vontade de irmos às Escrituras Sagradas, que é a luz maior. O Espírito de profecia não é nova luz. O Espírito de profecia é uma luz menor que conduz à luz maior. Durante o simpósio ensaiamos um hino, não temos tempo para transmitirmos à igreja, para o objetivo não é esse, mas o Espírito de profecia é a luz menor. Quando você estuda muito de profecia, você vai ter vontade de estudar mais a palavra de Deus. Há vezes que fizemos o contrário. Em vez de estudar a Bíblia, só ficamos agora com livros que proféticos. Sentimos mais conforto andando com um livro profético, sentimos vergonha de andar com a Bíblia, e não deveria ser assim. Bom, há anos atrás, começando com aqui no Café, na década de 90, tivemos problemas aqui por causa do Espírito de profecia. Tivemos problemas. Os que estudavam e os que não estudavam. Muitos foram eliminados, como eu, outros foram expulsos. Alguns voltaram, outros permanecem lá onde foram empurrados. Então, precisamos, queridos irmãos, de sermos leitores e estudantes de Espírito de profecia de forma equilibrados. Temos que nos equilibrar ao estudarmos o Espírito de profecia. A primeira coisa é valorizar, porque o inimigo também leva-te a estudar o Espírito de profecia. Depois você começa a ser uma pessoa diferente, faltando com respeito aos irmãos, pensando que você é a pessoa mais espiritual, não é? Às vezes estamos no estudo, como por exemplo na lição da escola sabatina, o tema diz uma coisa, mas o irmão já vem com o comentário dele preparado para magoar as pessoas, para desviar a lição. Não, o objetivo do Espírito de profecia não é esse. Ouvimos que o objetivo é o aperfeiçoamento. Só que não lê o Espírito de profecia fica atrasado, não consegue acompanhar os acontecimentos que vão tendo lugar na igreja e no mundo. Precisamos de prestar mais atenção ao Espírito de profecia. Às vezes, quando é momento de estudo, como por exemplo hoje à tarde, aqui está se lendo o livro do ano, né? Qual é a igreja? Qual é o livro do ano que estamos a ler aqui? Diga. Será que a igreja tem enchido como agora? Tem estado assim? Não. Fica vazia.
As mesmas pessoas, 5, 6, 7, 8 ou 30, são as mesmas que vêm estudar o Espírito de Profecia. E não deveria ser assim. Mas quando é programa dos departamentos, quando é para marchar, não é? Quando é dia de marchar, quando é dia de meter o uniforme, a igreja enche ou não enche? Enche. E um dia, irmãos, esses uniformes vão ficar pesados. Um dia, se você não estiver preparado, você sentirá medo de meter uma. Irmãos, temos que refletir nisso. Há muita gente a brilhar aqui que não sabe nada da palavra de Deus, não estuda o Espírito de Profecia. O telefone é só para ver vídeos, mais vídeos. Não tem na Espírito de Profecia, não tem na lição da escola sabatina, não tem nada de avivado, não tem nada da palavra de Deus. Só as redor de 23 horas, 0 hora o telefone, sempre telefone. Carrega mais, carrega mais. Não sabe nada do Espírito de Profecia. E outros no passado, como disse a lição, se refugiaram na igreja quando se destruiu a cidade de Jerusalém. Foram na igreja. A lição diz que Tito não queria que o exército dele destruísse a igreja. Mas tens que ler no livro Grande Conflito, na lição não está. O Tito, que era o chefe do exército, não queria que a cidade fosse, que a igreja fosse o quê? Podia se destruir a cidade, mas a igreja não. As pessoas pensaram que a igreja era Jesus, fugiram para a igreja. E quando os soldados romanos chegaram, não obedeceram a lei, a voz do general. Entraram, destruíram a igreja. O Espírito de Profecia diz que mais de 1 milhão de pessoas morreram na cidade e outros morreram dentro da igreja. Por quê? Não ouviram a voz dos profetas. A lição diz que os que ouviram, houve uma brecha que o texto romano fez, Deus permitiu isso, e eles acabaram por quê? Por se retirar. E é isso que vai acontecer aqui. Só estamos a vir aqui, sai, entra, para vir assistir culto, para ver o irmão que vai pregar, para assistir. Em vez de vir no culto para participar, eu não venho para participar, venha para assistir. Senta na igreja. Sábado passa, semana passa o ano assim. Não há arrependimento. Tudo isso porque estamos a colocar os livros proféticos ali na prateleira. A partir de hoje, faça um concerto com Deus. Se o irmão não tem livro, procure um adventista que tem. Escolha um livro para ler durante esse trimestre. Se for um livro grande, pode ler esse livro durante nada depressa. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, 3 meses. Leia o Espírito de Profecia. Leia o Espírito de Profecia. Senão amanhã vamos nos perder, mas com conhecimento guardado nos livros. Devemos evitar os extremismos ao entrarmos em contato com os livros do Espírito de Profecia. Em vez de ler uma nota, porque há coisas que a senhora vai escrever no passado. Era para uma pessoa. Ela, por exemplo, Deus vê que eu tenho problema. Então, Deus chama a senhora White para ir transmitir alguma coisa. E aí, irmãos, pega já naquela nota, venha comentar na igreja. Como se fosse para todo mundo. Não. Temos também problema com a reforma da saúde. E às vezes, quando falamos da reforma da saúde, só falamos no momento. Não falamos de exercícios físicos, não falamos de descanso, não falamos da luz solar, não falamos. Mas que é, irmãos? Ar puro, água pura. O irmão aqui falou da higiene. Irmãos, estudando que você vê a gravata, a camisa dele, não dá.
Então, há casas de adventistas, você está a entrar, só a cortina mesmo já te dá medo. É verdade. Fica difícil você pedir lá um ponto para ver lá. Não dá. Então, tudo isso está dentro da mensagem da saúde. Por isso, precisamos ser equilibrados. E as nossas mães, as diretoras do Ministério da Mulher, os irmãos que estão nos departamentos de saúde das nossas igrejas, devem também estar a fazer pressão na missão para nos ensinar a cozinhar. É ou não, igreja? Temos que aprender a cozinhar. Não é cozinhar bifes, não. Pratos que? Vegetais? Vegetais. Para a pessoa não crescer e mudar na dieta. Porque se alguém não entende nada, vai mudar. Não. Começa a ficar aqui. E aquele que gostaria de seguir, esse irmão é vegetariano, mas olha, não faço isso. Então, isso tudo porque falta instrução. Eu chego aqui, prego, irmão, devemos deixar isso, devemos deixar aquilo. Mas depois temos que sentar, chamar um nutricionista, chamar outros irmãos entendidos na matéria, para nos explicar. Se eu deixar de comer carne, o que é que posso substituir? Se eu deixar de comer ovo, ou peixe, ou qualquer coisa que é possível, o que é que vou colocar no prato? Também é importante para evitarmos extremos. Precisamos de andar no caminho que Deus escolheu. Que Deus possa nos abençoar. Quantos de nós, depois desta mensagem, principalmente aqueles que não estão a ler o Espírito de Profecia, não tem. Não está a ler porque não tem. Deve prestar. O irmão que tem e o livro está a comer nas baratas, está a apanhar poeira, outro está a apanhar chuva. Quantos de nós hoje gostariam de dizer assim: esta semana, este mês, este trimestre, este ano, eu vou escolher um livro para estudar. Um livro da autoria da irmã. Eu tenho muitos livros. Não tenho todos, tenho alguns livros. Este mês, eu estou a ler o livro do Evangelismo. Estou a ler mensagem e sua apresentação. Como é que eu devo pregar? É a mensagem que estou a ler. E o livro é grande. Posso não ler todo, porque já li várias vezes, mas estou a desafiar a ler o capítulo todo. Quantos de nós, esta manhã, gostariam de, a partir de hoje, se propor a escolher um livro para leitura? Livro do Espírito de Profecia. Quantos de nós? Agradecemos. Vamos então nos levantar para podermos orar. Querido nosso Deus, nosso Pai de vida mais alto dos céus, obrigado pelos momentos que passamos aqui na Tua casa de oração. Perdoa grandemente nossos pecados, as nossas falhas e defeitos e permita, querido Deus, que a Tua palavra, tanto a luz menor como a luz maior, possam, Pai querido, ter um maior impacto na vida de cada um de nós, na vida dessa igreja, para que possamos, querido Deus, crescer na Tua graça até naquela manhã gloriosa. Querido Deus, nos ajuda também para que evitemos os extremos, as lutas entre aqueles que querem estudar e aqueles que não querem estudar. Nos dá o discernimento para que possamos compreender no sentido, querido Pai, de crescermos espiritualmente. Nos acompanha, porque o Teu sábado ainda não terminou, e esperamos, se Deus permitir, nos encontrarmos neste lugar. É o que te suplicamos, querido Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, boa tarde. Feliz sábado. Obrigado, igualmente. O sábado ainda não terminou, continua, mas desejamos então a continuação de um bom sábado. E então, bom apetite para o almoço. Obrigado, igualmente.